Graça e paz mais que vencedores. Bom dia, queridos irmãos, amigos e todos que acompanham o nosso canal. Deus abençoe a todos. Olha, tem irmãos que preferem paz do Senhor. Se é o seu caso, paz do Senhor para você, paz de Jesus, paz de Deus, paz e graça, graça e paz do céu. O importante é você ter essa paz que vem de cima. Amém? Uma paz que o homem, que as coisas, que o mundo não tem para você. Essa paz que vem do céu, se você tem, é um presente de Deus e a saudação é o que menos importa. Amém? Que vocês recebam paz nesse dia, que a paz de Jesus transborde na sua vida e na sua casa. Amém? Paz é um dos tesouros que vamos falar aqui nessa série. Não é hoje, tá? Porque hoje nós temos um outro tesouro que você precisa guardar. O inimigo está de olho, ele quer surrupiar, ele quer roubar esse tesouro, porque ele foi expulso do céu, porque entrou por outro caminho contrário a esse tesouro que vamos falar hoje. Queridos, eu quero ler aqui duas passagens bíblicas. Você sabe, né? Estamos numa série falando sobre 7 tesouros que você precisa guardar. E hoje tem um tesouro muito importante, porque ele aponta para Jesus. Ele aponta para aquele que poderia se exaltar, poderia pisar nas pessoas, mas ele escolheu o caminho da humildade. Olha, eu já disse qual é o tesouro, né? Ele escolheu o caminho da humildade. E eu quero ler duas passagens. A primeira está em Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Preste atenção nessa palavra. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto está falando sobre Jesus. Ele é Deus, ele é Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e mesmo assim decidiu andar no caminho da humildade. Ele demonstrou isso com a sua própria vida. Agora, olha o que Tiago vai nos ensinar aqui no capítulo 4 e o versículo 6. É um alerta para todos nós. Tiago 4, 6. Mas ele nos dá a cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, o tesouro de hoje é a humildade. Esse é um assunto extremamente importante e muitas pessoas não gostam de ouvir, mas eu quero lhe dizer aqui na abertura, no início dessa palavra, que a humildade é um dos tesouros mais importantes que nós devemos preservar na nossa vida. A humildade atrai a presença de Deus, enquanto que a soberba, o orgulho, o ego endurece o coração e, consequentemente, fecha portas. O caminho que Deus quer que você ande, o caminho que Deus apresenta para todos nós, é o caminho da humildade. E aí, algumas questões muito importantes. Eu imagino que você já viu alguma reportagem em que o entrevistado tem uma ponta de vaidade, de orgulho, e ele está
distante dessa humildade bíblica, e aí ele se sente afrontado por alguém e de repente essa pessoa diz assim: com quem você pensa que está falando? Talvez você já assistiu uma reportagem assim, ou então você já presenciou, talvez aí um relacionamento envolvendo a sua vida ou uma pessoa que você conhece. Infelizmente, pode ter sido até mesmo na igreja. A pessoa olhar para alguém e perguntar: com quem você pensa que está falando? Olha, eu tenho um pensamento aqui, Francisco Lima. Quando alguém diz com quem você pensa que está falando, a vontade que eu tenho é de dizer: olha, eu estou falando com um pedaço de carne igual eu. Claro que isso não é querendo desrespeitar a autoridade de ninguém, a posição que alguém ocupa, mas, queridos, quando alguém fala uma palavra dessa, com quem você pensa que está falando, geralmente é uma pessoa que está ali por cima do orgulho, está respirando vaidade, uma pessoa prepotente, egocêntrica, e esse não é o exemplo que Jesus deixou, sobretudo para os filhos de Deus. Eu quero falar para você aqui com muito cuidado, com muita consciência e coerência com aquilo que eu vivo, né, ao longo desses anos, que o caminho que precisamos andar é a humildade. Ainda que você seja afrontado, ainda que as pessoas falem mal de você, escolha a humildade. Sabe por quê? Você não é maior ou mais importante do que nenhuma outra pessoa. Eu, Francisco Lima, não sou mais importante nem maior do que nenhuma outra pessoa. Nós temos funções diferentes. Nós temos uma missão, cada um tem uma missão diferente. Cada um tem um chamado diferente, mas nós não somos melhores do que outra pessoa. A nossa capacidade, a força, o talento, a inteligência e a conquista que alcançamos na vida, tudo vem de Deus e não de méritos próprios, não de méritos humanos. Vem de Deus. Tiago vai dizer aqui no capítulo 4 e o versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo vem de Deus, né? E quando eu acho estranho alguém falar com quem você pensa que está falando, não é que eu queira diminuir a posição de alguém, a liderança, o cargo que a pessoa ocupa, mas é porque o cargo não faz da pessoa um ser acima da humanidade, não faz da pessoa um Deus. Nós somos gente, nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós não somos autossuficientes em nada. Nenhum ser humano é autossuficiente em nada. Por que se orgulhar? Por que enveredar por esse caminho da prepotência, do orgulho, da soberba? Isso não é bom. Isso só vai atrair mal para a pessoa. Quando o rei Davi foi fazer as ofertas para o templo, olha o que ele disse aqui em 1 Crônicas capítulo 29, o versículo 3 e o versículo 14. E ainda porque amo o templo de meu Deus e o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Porque quem sou eu? Olha Davi perguntando: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Oh, palavra bendita! É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou diminuindo a importância, né, de ninguém, a liderança de nenhuma pessoa,
o que eu quero que você que está aqui nesse vídeo entenda é que nós não deixamos de ser gente. Somos pessoas limitadas, dependentes de Deus e por isso não temos nenhum motivo para entrar por esse caminho do orgulho. A humildade está ligada a assumir erros e se dispor a repará-los, corrigi-los. A humildade é uma marca que nos identifica com Jesus. Uma pessoa humilde vai deixar as marcas de Jesus por onde ela passar. Eu pergunto, que marcas você tem deixado nos ambientes que você passa ou nos ambientes que você vive? Que marcas você tem deixado por onde tem passado nesses dias? Escolha sempre andar pelo caminho da humildade. O maior exemplo de humildade vem daquele que poderia se exaltar, mas preferiu nos ensinar que ser humilde não é ser fraco e nem pequeno. Jesus nos ensinou que ser humilde é ser grande sem precisar pisar nas pessoas. Está escrito em Mateus capítulo 11 e o versículo 29, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, a minha humildade, dizia Jesus, não é uma farsa, um engano, uma fantasia. A minha humildade é um estilo, faz parte do meu caráter. Eu sou humilde, não importa a situação que eu venha viver, eu continuarei sendo humilde. Jesus nos deixou este exemplo. Ser humilde significa abrir a porta da reconciliação, do perdão, do amor. Ser humilde significa abrir a porta para a vida plena chegar em sua casa, para que as coisas sejam mais fáceis. Escolha andar pelo caminho da humildade. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas quem foi o homem que mais sofreu nesse mundo? Quem foi mais humilhado? Quem mais sentiu dores? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Basta você ler Isaías 53. Você vai se deparar com um Jesus que sofreu muito a ponto de ficar desfigurado por amor a nós, por amor à humildade. Mesmo assim, ele escolheu o caminho da humildade. Ele poderia ter destruído seus inimigos, ele poderia ter matado a todos, mas ele suportou a dor, o sofrimento e ele continuou sendo humilde, tratando bem as pessoas. Trate bem a sua família, as pessoas que você se relaciona. Pratique a humildade todos os dias, ainda que seja difícil, ainda que você esteja num relacionamento muito complicado, escolha o caminho da humildade, porque a humildade vai abrir a porta para a reconciliação, vai abrir a porta para o perdão e para o amor de Deus envolver o seu coração todos os dias. Amém? A humildade é um tesouro que você não pode deixar o diabo roubar. Ele quer roubar a sua humildade porque foi o orgulho que fez ele ser expulso do céu. E aí ele quer infectar o orgulho em seu coração, porque ele sabe que todo orgulhoso é desaprovado por Deus. Não entre pelo caminho do orgulho, escolha a humildade. Amém? Peço a você que escreva o pensamento de hoje. Escreve assim: minha força vem de Deus, por isso decido ser humilde todos os dias. Minha força vem de Deus, por isso decido ser humilde todos os dias. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu louvo o teu nome santo, exalto o teu nome santo por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos sobre este assunto tão relevante, tão necessário para nossos dias. Abençoe a todos que estão aqui nos acompanhando, que a presença de Deus se manifeste na sua vida, transborde em sua casa, e pedimos ajuda ao teu Santo Espírito, porque reconhecemos que não dá para ser humilde sem Jesus habitar em nosso coração. Não dá para viver em humildade se o Espírito Santo estiver fora da nossa vida. Por isso clamamos, esteja conosco, nos ajude
a andar sempre no caminho da humildade. Abençoa o teu povo, os teus servos, abençoa essa família, que eles possam desfrutar da tua presença e da tua palavra hoje e todos os dias da sua vida, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra, então espalha o link desse vídeo nos grupos que você participa e envia aí para alguém. Abençoe uma pessoa com essa palavra, com certeza você vai ser canal de bênção para essa pessoa. Amém? Seja humilde sempre. Um abraço, Deus os abençoe. Você nasceu para vencer.